Nós vamos falar agora sobre o cenário econômico do Brasil. A gente vai aprofundar nesse tema, que é certamente um assunto que é pulsante em todos nós e extremamente necessário para o nosso mercado. Então, a gente está construindo aí, passo a passo, um olhar para esse futuro. E como conhecimento é uma das ferramentas mais importantes que a gente pode adquirir na vida, a gente tem que ouvir sobre esse ponto através dos experts. Então, nosso próximo convidado, que vai ser chamado aqui, ele foi presidente do Banco Central entre 1997 e 1999. Vou primeiro falar um pouquinho, depois eu trago ele para o palco. É bacharel e mestre em Economia pela PUC, do Rio de Janeiro, e PhD pela Universidade de Harvard. Ele é um dos mais importantes e também influentes economistas do nosso país. Começou sua carreira no setor público como secretário adjunto de Política Econômica, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu o Ministério da Fazenda. O nosso convidado de honra aqui teve participação central na formulação e também operacionalização do Plano Real. Olha que bom. Ele é professor do Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro e escreve também regularmente para o Globo e também para o Estado de São Paulo. Ele tem 16 livros publicados e ele recebeu já diversos prêmios, eu vou citar alguns, depois o currículo completo também está lá no nosso site. Entre eles, Prêmio BNDES em Economia, também recebeu o Economista do Ano da Ordem dos Economistas, Central Banker of the Year da Euromoney e também Prêmio Jabuti, entre outros, como eu já citei. Então, agora sim, seja mais do que bem-vindo ao nosso palco, nosso querido Gustavo Franco. Obrigada, Gustavo. Já agradecendo imensamente pela presença, pelo tempo, pela expertise. Seja bem-vindo. Muito obrigada, querido. Mais um evento juntos. Por favor, tome assento onde você preferir. E agora sim, para mediar o nosso painel, que é o nosso painel que vai encerrar com chave de ouro o nosso evento, eu tenho a honra de chamar uma convidada super especial, que vai ser a nossa moderadora, mas antes também vou falar um pouquinho sobre ela, que é a nossa querida Cris Pelágio, tão conhecida de todos nós. A Cris é hoje o principal âncora da CNBC Brasil, canal internacional de jornalismo de negócios, que acaba de estrear no nosso país. Com quase 30 anos de carreira, a Cris é uma jornalista premiada e reconhecida em todo o país. Referência quando o assunto é comunicação, media trainer, tecnologia e também inovação. Super antenada, a Cris Pelágio é criadora e apresentadora do Tecnotalk, um videocast focado em tecnologia e inovação, onde entrevista expoentes do mercado. Além disso, também é TEDx, speaker e palestrante em eventos importantíssimos, como, por exemplo, SXSW em Austin, Web Summit Lisboa, Rio Innovation Week, entre muitos outros. É autora e coordenadora editorial dos livros Ser Mais em Comunicação e de um que é atualíssimo, gente. Uma sobe e puxa outro, que foi um livro em colaboração, que foi lançado em 2023, foram várias autoras, é um grande sucesso, tanto de público quanto de crítica. Agora sim, com vocês, para moderar o nosso painel, nossa querida Cris Pelágio, seja super bem-vinda, querida. Obrigada pela presença, pelo seu tempo, que delícia ter você aqui com a gente, viu? Seja super bem-vinda. Acho que já estiveram juntos em diversos eventos anteriormente, então vai ser ótimo, eu volto, eu regresso ao final. Bom painel para vocês. Boa tarde a todos vocês, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês hoje. A gente está vendo aqui sala lotadíssima para esse painel de encerramento com o super Gustavo Franco. Gustavo, obrigada, boa tarde por estar aqui com a gente. Obrigado. Antes de eu começar a fazer as muitas perguntas que eu separei para você, que eu preparei, eu gostaria que você fizesse uma introdução para esse público aqui todo presente. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o Congresso, espetacular, a dimensão, o tamanho, a estatura das presenças aqui. Como o que nós vamos conversar adiante, talvez, estraga uma sensação de pessimismo. As notícias não são as melhores, né? Falando do cenário econômico. Então, para fazer um head, eu quis fazer uma mensagem inicial de otimismo, para não sair daqui com a reputação errada, tá? E, para isso, eu queria
contar uma historinha. Uma história pessoal sempre adiciona. Vamos lá. Eu queria lhes convidar a voltar no tempo para o mês de maio de 1993, quando Fernando Henrique Cardoso foi indicado, nomeado para ser o 4º ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. Os outros 3 anteriores tinham ficado 70 dias, mais ou menos, no emprego. A inflação estava em 30% ao mês. Por ano deve ser 6 mil, uma coisa assim. Tá? Nosso primeiro dia de trabalho, estávamos no táxi, eu, o ministro Fernando Henrique, e acho que o Winston estava com a gente. Fomos os 3 de táxi para o Ministério. O Ministério da Fazenda em Brasília é um prédio muito pouco defendido, que o jornalista sabe. Você não consegue entrar no prédio direito, tem uma portinha do lado esquerdo para o elevador privativo do ministro, só que naquele dia o Tesouro estava em greve, os funcionários do Tesouro estavam em greve, e tinha um piquete cercando o Ministério. Não queriam deixar a gente entrar. E, em algum momento, os grevistas cercaram o táxi onde a gente estava e começaram a sacudir o táxi. Né? Bacana, isso para o seu uma primeiro maravilha. dia de trabalho. Primeiro dia, que delícia, né? Aí apareceu o Murilo Portugal, secretário do Tesouro, e apareceu assim no vidro, baixa o vidro, aí disse, combinei com o comando da greve, vocês podem entrar por ali, assim, no cantinho, e encostar na porta do elevador privativo, que a gente nem sabia que existia, e aí vocês saem rapidinho e sobem. Tá bom. Aí fizemos isso, fomos lá no meio da multidão, coisa horrorosa, subimos, entramos no elevador privativo do ministro, o assessorista olhou para o Fernando Henrique e falou, que andar? Aí foi que ele descobriu o andar do ministro, que acho que era o 6º, se eu bem me lembro. Ele sabia a resposta? Não sabia. Ele perguntou, o cara falou, 6º. E aí aprendeu quem era o chefe dele, né? Bom, tá bom. Aí subiu para o 6º andar e começou, a inflação estava em 30 ao mês, 6 mil ao ano. Pois bem, quem perguntasse ali para a gente sobre perspectivas do Brasil, o assunto nosso aqui, né, Cris, naquele momento, a resposta seria, esquece, daqui a 70 dias a gente está indo embora e está tudo pior um pouco, né? Pois bem, 11 meses depois, esse ministro pega esse mesmo elevador para baixo do 6º andar para pegar um carro que o levou a ser candidato a presidente da República, e ele ganhou essa eleição no primeiro turno, alguns meses depois. Ele saiu exatamente em abril de 94 para ser candidato, a URV estava na rua, nem o Plano Real estava totalmente desabrochado naquele momento, mas ele saiu com traço nas pesquisas, o Lula tinha 30, e ele ganhou no primeiro turno em outubro. 11 meses depois, enfim, com esse trabalho de 11 meses. Então, é o seguinte, em 11 meses, pessoal, tudo pode mudar, tá? Inclusive, pode acontecer a melhor coisa. Isso é uma coisa muito boa desse nosso Brasilzão. Não é isso? Então, essa é a minha mensagem de otimismo. Desculpa, é o melhor que eu consigo fazer. Mas que mensagem melhor do que essa, é maravilhoso. Agora vamos voltar para o Brasil de 2025, Gustavo. Muitos economistas, claro, têm alertado muito para o risco fiscal. Na sua visão, o país está caminhando para uma nova crise ou ainda dá tempo de reorganizar a casa? Bom, eu quero dizer que eu estou muito assustado com o panorama fiscal brasileiro, e esse é um assunto que soa até repetitivo para nós, economistas do Brasil, e é também um tema que em todo lugar do mundo se fala. Agora estão também todos preocupados com a sustentabilidade fiscal dos Estados Unidos, na Europa também é um problema. Então, enfim, afinal, o que a gente tem de tão ruim? Aí, acho que, sei lá, tem um desafio que é
comunicar para as pessoas a gravidade do problema. Deixa eu tentar uma coisa aqui também nova para entrar nesse assunto, que é o seguinte. Vocês sabem exatamente qual é o tamanho da dívida pública no Brasil? Em dinheiro. Não quero o percentual do PIB, não. Em dinheiro. Eu dou uma pista. É trilhão. Tá? 8,2 trilhões. Ok? Nós somos 250 milhões de brasileiros. Faz a conta. É isso? Cada um de vocês acorda de manhã devendo mais de 30 milhões de reais. Os mais jovens, esses é que vão pagar. Os idosos, os mais da minha idade já não estão nem preocupados com isso, tá? Então, é ótimo as gerações mais novas ficarem preocupadas com o que vai acontecer. Ou eles vão ter que tirar do bolso sob a forma de impostos, ou calotes do governo, de algum jeito vai ter que acontecer alguma coisa. Tá? Eu estou preocupado porque isso não explode de um momento para o outro. O que a gente, claro que assim, os episódios assim de ultraendividamento que acontecem aí pelo mundo são assim a Inglaterra depois da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, sobretudo, que aí tem que fazer algum rolo muito grande com a sua dívida pública, que foi a soma dos excessos que vão se acumulando. Aí, na esteira do final da guerra ou coisa assim, se pode fazer coisas horríveis. Muitos planos parecidos com o Plano Collor foram feitos na Europa, justamente no final da Segunda Guerra. E o seu objetivo principal era terminar com a dívida pública, portanto, pagar a conta e, com isso, tributar a geração, aquela geração que estava ali de guarda, né? Então, estou preocupado, é muito dinheiro, e essa é talvez uma maneira de acordar as pessoas para o assunto fiscal sem a gente entrar nos meandros técnicos da coisa que são chatérrimos. O governo diz que não pretende alterar a meta fiscal de 2026. Qual é a sua expectativa para a execução desse orçamento? Eu acho que vai ser parecido com os dos últimos anos. Nós estamos aí num nível assim de menos 0,6, 0,7 do PIB, que até que não está ruim, chegou a menos 2 lá no tempo da Dilma, e era terrível, menos 0,7, menos 0,5, é o melhor do que um governo petista é capaz de entregar, o que está bom. Porque eu tenho muito medo da alternativa. Se a gente começar a achar que o arcabouço é ruim, é pouco, sei lá o que pode vir no lugar dele se for trocar a essa altura. Então, sabe, deixa quieto, parecem preocupados com o assunto fiscal, deixa quieto, porque se provocar fica pior. Mas o mercado está preocupado. O que é possível fazer para recuperar a confiança do mercado, Gustavo? O mercado, só 2026 adiante pode melhorar, eu creio, a perspectiva do mercado. Quer dizer, muita gente olha para 2027 já, né? Então, mas se em 2027 vai ficar bom, isso tem efeito agora, de muitas maneiras. E vai ficando mais concreto, até quando chega lá, até vai para baixo. Mas, sabendo que lá na frente vai ficar bom, a gente acalma agora. E isso, acho que ficaria bom, paradoxalmente, se hoje a gente soubesse que em 27 vai ter uma mudança. Que eu não sei se vai ter, ninguém sabe, temos uma eleição que a gente não sabe nem quem são os candidatos direito. O presidente Lula parece que ontem confirmou pela primeira vez que vai concorrer, né? Antes era se a saúde deixasse, agora parece que a saúde vai deixar. Deixou. Então, vamos ver. Eu, pessoalmente, gostaria de ver uma eleição que não tivesse nenhum dos dois, nem Lula, nem Bolsonaro. Uma eleição não polarizada, onde o Brasil pudesse discutir o que está no meio, que eu acho que é majoritário. Mas eu sou uma opinião isolada, não sei nada de política, né? Mas, enfim, é o que eu acho.
Muita gente acha a mesma coisa. Agora, pegando a história que você contou para a gente no começo aqui da sua introdução, eu fiquei pensando, tem muita gente que diz que o Lula hoje, ele é mais parecido com o Fernando Henrique Cardoso do que com o Lula de 2003. Você conhece a FHC muito bem. Há alguma convergência de fato? Que saudade que eu tenho. Eu acho que o Lula de agora não se parece com o Lula de 89, que foi o primeiro Lula que apareceu quando o Brasil teve uma eleição, como talvez eu gostasse que essa agora, de 26, possa ser muito aberta, muitos candidatos, todo mundo se apresenta, e foi inclusive, vocês talvez não lembrem, que em 89 foi a primeira em que teve segundo turno na nossa história. Então também foi uma maneira de fazer uma escolha em duas etapas. Primeiro 2 desses aí, depois a gente vê, né? E o segundo turno pegou. Ele, a partir daí, enfim, uma parte indissociável do processo de escolha política, enfim, nos 3 níveis de governo. Desde então, ninguém nunca discutiu. Muitas, sei lá, pessoas questionam reeleição, tem sempre essas conversas. Mas, segundo turno, não vejo ninguém achar que não devesse ter. Você não respondeu minha pergunta. Não, pois eu acho que esse Lula... Alguma similaridade? O Lula não é o de 89, assim, o Lula melhorou. Ele andou na direção de Fernando Henrique, mas não é. O Lula, às vezes, me lembra alguns personagens da esquerda do antigo PSDB, do meu tempo. Naquele tempo, a esquerda do PSDB, José Serra e outros personagens, sim, se pareciam, muitos inclusive ficaram na dúvida de ir para o PSDB. O PT, no momento que essa escolha se apresentou, assim como muitos que estão na direita do PT, cogitaram ir para o PSDB. E, sei lá, gente que estava no PT em 89, assim, radical, sei lá, lembro que eu estava na campanha Mário Covas e fui debater no segundo turno com alguém da campanha Lula para ver se tinha conversa, e a pessoa com quem eu conversei era o Francisco Verfort, que depois veio a ser ministro do Fernando Henrique. Tinha uma conexão pelo lado esquerdo do PSDB com o lado liberal do governo Lula, mas tá bom, legal que tenha esse tipo de convergência, porque é o espaço de conversa. Não quer dizer que a gente não se odeie, mas tá bom, dá para conversar. O senhor já disse no passado que inflação é uma escolha política. Hoje, manter juros reais tão altos assim também é uma escolha política? A gente teria que, inclusive, ajudar o mundo político a se convencer disso. O mundo político quer se afastar da culpa pelos juros altos, como antigamente queria se afastar da culpa pela inflação. Na ocasião, a gente ia no Congresso para explicar para os senhores parlamentares que déficits públicos recorrentes geravam inflação e que gastar um dinheiro que não existe produz inflação. E eles diziam, doutor, o senhor está querendo nos engambelar, não tem nada disso. O senhor tem lá no Banco Central uma gavetinha mágica que lá dentro tem opção de dinheiro lá para a gente fazer tudo que a gente precisa para consertar o Brasil, acertar a distribuição de renda. Vocês não sabem nada de Brasil, vocês tecnocratas, essa conversa. Isso era lá atrás, né? O tempo passou. Hoje em dia, eu acho que eles sabem, muitos dos parlamentares de hoje foram prefeitos na vigência da lei de responsabilidade. Então, estiveram frente a frente com a escassez de recursos, compreendem as coisas melhor. Hoje, eles olham para trás e dizem, sim, vocês tinham razão, com relação à inflação, não apenas principalmente, dizem eles, pelos impactos negativos que a inflação tinha e positivos que tiveram quando ela desapareceu. Todo mundo reconheceu que bacana que foi o Plano Real quando, enfim, fez todo mundo ficar melhor, os mais pobres, sobretudo.
E aí, tá bom, mas longe de dizer que a culpa era dos déficits. Ok, tá bom. Agora, hoje, a situação é assim, não tem dinheiro, mas a gente pode, assim mesmo, continuar a gastar, só que a gente se endivida. O Estado se endivida, aí vai se endividando, chega em 8 trilhões, 30 milhões para cada um aqui no auditório, e tudo bem, e vamos por 50, tá? E vai ser 15 trilhões daqui a pouco. E eles, em algum momento, vão sentir a limitação. Eles precisam entender que, se continuar com esse fiscal desse jeito, não vai ser 8, vai ser 15 trilhões, e eles vão pagar como cada um aqui nesse auditório. E nós somos as pessoas que escolhem os que vão estar lá. Bom, mas leva tempo para isso tudo se ajustar, mas ajusta. E eu sou testemunha de ver o quanto mudou de 1994 para cá, porque eu lembro as besteiras que eles diziam, tá? Do quanto eles diziam que esse negócio de combater a inflação é coisa de técnico, que não entende de Brasil, não entende de povo. Que patético. Há uma crítica recorrente de que o Banco Central ele é independente, mas ele é meio independente. Na sua opinião, falta uma clareza institucional? Não acho que falte, não. Acho que o arcabouço da independência está sendo aperfeiçoado com o tempo na direção correta. A última alteração foi uma coisa muito simples, no papel, vista, enfim, em abstrato, parece inclusive uma coisa boba, que é o dirigente do Banco Central ter um mandato fixo, que só pode sair por justa causa, que não coincide com o do presidente da República. É uma coisa tola e que vigora, inclusive, para todas as agências reguladoras do Brasil. São mais de 10, uma dúzia, mais ou menos. E o Banco Central é uma delas, é a da moeda. Só agora, no entanto, o Banco Central ganhou esse pequeno detalhe na sua organização, que é ter dirigentes que têm mandato, que não coincidem com o presidente da República. E deu certíssimo, foi como o segundo turno, aquela novidade que ninguém sabia bem o que era, mas a gente viu na prática. O presidente do Banco Central da última presidência, Jair Bolsonaro, ia ficar 2 anos depois de terminada a presidência Bolsonaro. Ele, pensando no futuro, começa a subir o juro antes. Isso se a gente pensa no interesse pessoal, que não é bem como funciona. Mas isso deu talvez mais liberdade à instituição para fazer uma política monetária de transição, mirando no longo prazo, que fez com que a transição política no Brasil, ainda que super difícil, pela polarização, por todas as emoções que todos aqui viveram, foi tranquila no mundo financeiro, não interrompeu nada que estivesse acontecendo de importante no mundo financeiro, inclusive a evolução aqui do mundo do crédito, que foi tão extraordinária durante todos esses anos dificílimos, com pandemia e polarização e tudo mais. O Banco Central tem sido uma âncora de tranquilidade para o país. É um complemento e a extensão natural do plano de estabilização. É isso que o Banco Central faz, e eu acredito que faz muito bem, relativamente ao Banco Central do passado, mas o Banco Central do futuro talvez ainda possa fazer ainda melhor. Como você enxerga a volatilidade do câmbio? A gente está mais perto de 5,20, de 5,50? Eu sei que pergunta de câmbio para economista vocês odeiam, né? É o que mata o economista. Fazem 30 anos, eu não consigo ir nem num evento que não me perguntem para onde o câmbio vai. Tudo bem, estou acostumado. É o seguinte, aconteceu uma coisa interessante nesse ano, a partir do Liberation Day para cá, o real ficou mais forte. E é curioso que, quando houve o anúncio do Liberation Day, a sensação foi que agora o setor externo ficou todo mais difícil, chuvas e trovoadas, e a moeda brasileira fortaleceu. E em razão desse vir do 5,8 para o 5,3,
a inflação deu uma folga, junto com um período prolongado de juro mais alto, que acentuou a folga que a inflação deu, o que melhorou expectativas para frente. Curiosamente, esses primeiros anos aí do tarifaço foram bons, primeiros meses, perdão, do tarifaço foram bons para o Brasil, porque provocaram esse movimento aí que, tudo considerado, trouxe a inflação brasileira para baixo. Enrolei, não respondi, nem vou responder. Não vou insistir. Não, então vou insistir. Mais perto de 5,50 ou 5,20? Aí eu vou fazer também, vou apelar, enfim, essas coisas que os economistas falam sobre o câmbio de equilíbrio não existe, é uma abstração, você pode fazer muitas contas diferentes, o que seria correto, é correto para uma coisa, não é correto para outra. Aliás, proponho, inclusive, a gente transferir essa discussão para juros, que também é curioso que, quando a gente conversava sobre câmbio lá atrás, uma das escapatórias para a pergunta sobre qual é o câmbio certo era a palavra fundamentos. Né? Vamos olhar os fundamentos do balanço de pagamento. Aí cada um entende como quiser os fundamentos. Mas para a taxa de juros é a mesma coisa. É um tipo de preço que a autoridade monetária pode balizar, influenciar e mesmo fixar por curto período, dentro de certos limites, no contexto. Foi o que a gente fez com o câmbio na minha época, com os juros também, que o Banco Central faz com os juros até hoje. Mantém a taxa de juros, é um pouquinho diferente, mas é uma meta que o Banco Central tem que trabalhar no mercado de reserva bancária para fazer a taxa Selic ficar mais ou menos na meta, que é o que o Copom fixa, a Selic meta. Agora, gosto da pergunta sobre os fundamentos do balanço de pagamentos, como gosto da pergunta sobre o fundamento do juro, que é a pergunta mais frequente de hoje. O juro não é um absurdo? Por que é 15%? O fundamento. Qual é o fundamento da taxa de juros? Essa é a pergunta legal para fazer hoje em dia para o pessoal da Fazenda, não é para o Banco Central, não. Porque eles têm que responder. É o fiscal. Sim. É o fiscal. O maior endividado do país mora em Brasília, é o governo federal. Não é isso? Se ele, com 8 trilhões, precisa rolar um pedaço grande desse endividamento a cada momento, a taxa que ele aceita pagar é o que governa a taxa de juros. Agora, se ele tem esse tanto de dívida e precisa rolar, vai ter que pagar o que o mercado exigir. E é mais ou menos esse o tipo de situação. Se o Banco Central insiste em fazer uma Selic que não atende o requisito de rolagem da dívida pública, não vai funcionar. É contra os fundamentos. De algum jeito, o sistema vai estressar. Hoje, 15% atendem simultaneamente o objetivo de manter o sistema de metas mais ou menos do jeito que está, atendendo dentro das limitações a meta, e atende ao objetivo de rolagem da dívida. Tomara que não precise subir. Opa! Eu ia perguntar quando vai começar a cair. Já começa a cair no começo do ano que vem? Ou você acha que existe a possibilidade de ter que subir? Não sei, mas numa situação fiscal como a gente está, se a gente imaginar 200, 300 bilhões a mais de gasto público em razão de imperativos eleitorais, com a economia em pleno emprego, eu tenho medo do Banco Central ficar numa sinuca, porque vai estressar o objetivo de manter a inflação dentro da meta e vai estressar também a restrição fiscal e a necessidade de rolar a dívida. Aí bater pela direita e pela esquerda, aí vai ser difícil. Não, vai deixar o Banco Central numa saia justa. Não gostaria de estar lá para resolver esse assunto.
O sistema financeiro brasileiro ele é frequentemente elogiado pela sua solidez, mas, ao mesmo tempo, criticado por ser concentrado demais. Na sua opinião, o tamanho dos bancos hoje é um risco ou é uma proteção? Pois então, é uma discussão antiga no Banco Central. Eu posso lembrar do meu tempo, na época que estávamos fazendo as privatizações dos bancos estaduais. Talvez vocês não lembrem, mas nas privatizações do governo Fernando Henrique tinha um programa federal de privatização, o PND, Programa Nacional de Desestatização. Todas as empresas estavam lá, o BNDES é quem cuida, mas as que eram banco e do IRB, todas vieram para o Banco Central, e fomos nós que fizemos as privatizações. E, sim, teve um pequeno detalhe ruim da privatização, que foi que muitos dos bancos incumbentes de grande porte brasileiro foram os compradores. E o ideal teria sido que fossem outros, para que houvesse mais desconcentração. Tentamos, inclusive, atrair compradores estrangeiros, conseguimos, e alguns vieram, nem todos deram certo, tem isso também, e o resultado de tudo isso foi, sim, concentração. Agora, assisti no Banco Central um debate interessante entre os que achavam isso bom do ângulo prudencial, contra outros que achavam que isso era ruim do ponto de vista concorrencial. E, na ocasião, o Banco Central tinha relações muito ruins com o CAD. Isso vinha lá de trás, culpa do CAD até o Plano Real, mas no Plano Real teve um detalhe também, hoje, 30 anos depois a gente pode falar, é que tinha um plano B, de congelamentos e outras coisas que a gente ouvia que estava sendo armado pelo lado do Ministério da Justiça por gente que achava que isso aí não ia funcionar, então talvez precisasse de um plano B, e tinha na ocasião, por acidente, em aberta, um projeto de lei ou medida provisória da Lei de Concorrência, que estava sendo utilizada de um jeito ruim para facilitar controle de preço, e nós, na área econômica, ficamos preocupados com esse povo lá do controle de preço, da concorrência. A concorrência estava meio capturada por esse pessoal do congelamento. Aí não queremos conversa com eles. E esse distanciamento entre o Banco Central e o CAD vem daí até, mais ou menos, final da primeira década esse século, quando o CAD e o Banco Central se aproximam em torno da legislação sobre cartão de crédito. A primeira iniciativa que tomam juntos em colaboração foi a propósito da unificação das maquininhas. Era um primeiro caso interessante de, tipicamente, puro sangue, assunto concorrência, com infraestrutura. Os donos das maquininhas não queriam repartir suas máquinas com os outros, então, quem ia num restaurante, às vezes, tinha 8 maquininhas para cada uma, para um cartão, para um emissor diferente. Mandou-se juntar tudo, era um exercício de compartilhamento de infraestrutura, tipicamente de natureza concorrencial. Precisou o Banco Central forçar isso, se eu não me engano, foi uma instrução conjunta, tinha uma coisa assim, conjunta, CAD e Banco Central, e começou aí. E gerou uma coisa muito bacana depois, que foi uma medida provisória que virou lei, conhecida hoje como Lei dos Arranjos, e a Lei dos Arranjos permitiu a criação das IPs, Instituições de Pagamento, entre outras coisas super inovadoras com relação à moeda eletrônica e dinheiro digital. E essa lei, pensando já no assunto concorrencial no sistema bancário, permitiu várias coisas às IPs, para que as IPs se tornassem concorrentes de bancos. Aí surgiram os bancos digitais, olha que legal, 2013. Alguns se tornaram grandes, e a gente está vendo eles concorrer diretamente com os bancos comerciais grandões, quando se podia imaginar que um banco digital surgido ali, desse jeitinho, ia
tem um que o market cap é 2 vezes o Banco do Brasil, olha lá. Então, olha, e aí começou a ter concorrência e eles se bicarem e tudo, sinal de que está tendo concorrência mesmo. E a partir dali, o CAD já conversava com o Banco Central sobre atos de concentração no sistema bancário, coisa que o Banco Central não admitia conversar. O pessoal do CAD só quer saber de congelamento, agora não mais. E aí começou uma aproximação que gerou esse desenvolvimento tão legal, e hoje as instituições estão amigas como, enfim, como sempre tivessem sido. Na época do Plano Real, claro que o grande inimigo era a hiperinflação. Hoje, qual é o grande inimigo? Eu acho que é a dívida pública, porque ela é o fundamento do juro. O juro é um grande problema. Talvez ele tenha a visibilidade que outrora teve a hiperinflação, ele é talvez um outro jeito do organismo econômico brasileiro expressar o mesmo micróbio que produzia a hiperinflação, só que não é mais nos preços que aquela doença acha ser o sintoma mais importante. Hoje, o juro é o sintoma mais importante de um país que quer viver além dos seus próprios meios, tem aspirações além das suas possibilidades. Tem muitas maneiras assim, sociológicas de a gente descrever essa ansiedade que é própria do Brasil e faz a gente normalizar, achar que é normal 15% ao ano como taxa intertemporal de transferência de poder de compra no futuro. Não é. Né? E aí, mas tem a ver com a dívida pública, que é em si também outra fórmula de perceber essa ansiedade do Brasil, que o governo expressa. Ele acha que o Brasil é o país do futuro, mas que o futuro tem lá uma riqueza louca que vai aparecer, então nada mais natural do que antecipar a riqueza e se endividar. Isso é Machado de Assis, não tem nada de economia. E aí a gente se endivida loucamente, só que tem que pagar. E aí nós mesmos emprestamos ao governo para fazer essa pirueta a uma taxa muito cara. Não é isso? A inflação também, hoje a gente descreve, parece um contrassenso. Hoje parece também um contrassenso para alguns, né, o juro assim tão alto. Talvez daqui a 10 anos isso vai ficar para trás. E a gente vai olhar para esse período como uma curiosidade, um ponto fora da curva. Tomara, mas a gente hoje precisa estressar o ponto. Não está legal, não está correto. E a postura do governo diante disso está errada, sim, e precisava mudar. O que precisaria ser feito? Equilíbrio orçamentário. Em 1997, 2008, o resultado primário do Brasil, do país, da República, era tipo menos 0,3, 0,5. É metade do que tem hoje, mas era um sinal negativo pequenininho. Em 2 anos, o Brasil pulou para um resultado positivo de 1,5%, 2% do PIB. Né? Um PIB são, sei lá, 10 trilhões, para arredondar a conta, dá para ver o que seria isso em dinheiro de hoje. Tá? O Brasil é capaz, quer dizer, que não é que a gente tenha feito em 2 anos esses tantos, 200, 300 bilhões de ajuste. Teve muito preparativo e a coisa aconteceu ali, sobretudo quando a gente fez o acordo com o fundo em 98, que teve impacto em 99, 2000 e adiante. A meta fiscal do acordo com o FMI era positivo 2 do PIB. A gente ficou 10 anos com positivo 2 do PIB. O superávit primário tem nada de mistério, não. Um pouquinho de contabilidade aqui, todo mundo conhece empresa. O superávit primário é como o EBITDA das empresas, é a geração de caixa. Tá? Você diz que uma empresa está muito alavancada quando ela tem, sei lá, 40 vezes o EBITDA, não é isso? O Brasil hoje tem um EBITDA de menos 0,5 do... como é que pode ter esse tanto de dívida que a gente tem com geração de caixa negativa e com o acionista controlador achando que não precisa?
Gustavo, a gente está vendo a geopolítica voltando com força total, Estados Unidos e China, eleições em vários países, guerras, reindustrialização. O Brasil precisa escolher um lado ou ainda tem espaço para caminhar no meio? Acho que não precisa escolher um lado, tem muitos enredos se desenvolvendo no campo internacional, mas é preciso conversar com todo mundo, né? Inclusive, dificilmente alguém em Brasília vai discordar disso. Mas esse nosso governo, no entanto, vinha escolhendo um lado errado, inclusive no meu modo de ver. E aí aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos e, subitamente, a gente viu que não tinha diálogo no governo americano. O ministro da Fazenda não conseguia marcar uma audiência com o secretário do Tesouro americano. É errado, está ruim, não é assim. Acho que isso mudou, consertou, não foi difícil consertar, e claro, a gente tem que conversar com todo mundo, tem uma pauta com os americanos, tem uma pauta com os chineses, europeus, e é assim mesmo, tem muita gente profissional no Itamaraty que vai ajudar e, ok, não escolher um lado não. O crédito ficou mais concentrado, o crédito ficou mais caro, apesar de toda essa sofisticação que a gente vê no mercado. Instrumentos como o FDICs, eles realmente democratizam o acesso ao financiamento ou ainda são restritos a poucos? Então, os FDICs são parte desse movimento de concorrencial, talvez, de abertura do sistema bancário. Muitos dos FDICs aqui nessa sala concorrem face to face com os bancos, concorrem frontalmente ali pelas operações, apoiam às vezes empresas que, enfim, escolhem entre o que é possível pelo FDIC, porque pelas ferramentas do sistema bancário convencional, é um outro sistema bancário, tem fórmulas para, inclusive, enfim, e é preciso... claro que preciso dialogar esse mundo aqui com o mundo bancário convencional, que nos últimos anos foi ultra transformado em razão da estabilização. Eu vivi os primeiros anos da estabilização, tinha muito problema, mas teve um lado regulatório que ficou um pouco secundário diante das grandes encrencas de ProR e bancos com problema, mas foi quando o Brasil entrou como sócio-atleta do BIS e passou a sentar no Comitê de Basileia. O diretor Cláudio Maus, que trabalhou comigo, ia todo mês para Basileia, trazia tudo que estava acontecendo lá, e a gente trouxe para o Brasil a disciplina de Basileia, na época se falava, era o Basileia 1, e nem tinha esses números, você falava 25 princípios da Basileia, e depois veio o Basileia, outros princípios, outras pautas, aí foi o Basileia 2, depois o 3. Mas no começo, enfim, a gente trouxe essa disciplina regulatória e o Brasil era esquisito porque tinha muita inflação, esquisito porque tinha muito banco público. E banco público acha que não quebra, achava que não quebra. Então, o banco público não queria contribuir para o FGC, o banco público achava uma opção de coisa que a realidade desmentiu. E o sistema que sobrevive à inflação, às tensões entre bancos públicos e privados, enfim, é um pouco o que está aqui. É um sistema que emerge muito espontâneo a partir das necessidades das empresas brasileiras, da queixa contra o que o sistema bancário convencional era capaz de oferecer ou não era, e a criatividade brasileira é maravilhosa. Então, hoje, o mundo do crédito no Brasil é uma coisa muito mais rica do que se acha no sistema bancário oficial, no radar do Banco Central. Você viveu a transição do papel moeda para âncora cambial. Queria entender como é que você enxerga hoje essa era de tokenização, de real digital, de inteligência artificial no sistema financeiro.
Bom, muito interessante a transição do fiduciário para o digital lembra muito a mudança da moeda metálica para a fiduciária. E a gente reinventa muito das mesmas coisas inventadas naquele momento, que foi principalmente da década de 30 em diante. Hoje a gente, sei lá, redescobre a tokenização que antigamente era chamada de securitização no mundo analógico, ou chama de stablecoins, o que antigamente a gente chamava de moeda lastreada. Tem muitos dos termos novos para coisas que são muito antigas que permitem essa conjectura de que a gente está reinventando coisas. A gente tem que aproveitar a sabedoria sei lá, de quantos séculos de evolução da história do dinheiro para... Enfim, a garotada hoje descobriu que, puxa vida, se tiver lastro é menos volátil, como se fosse assim uma grande revolução. Não, tem muitas coisas revolucionárias acontecendo, mas muitas coisas são muito antigas. Tá? Então, o que é legal da gente estar aqui, não talvez no centro, mas num dos centros, um pouco mais afastados do Vale do Silício. Aqui a gente, sei lá, tem um olhar de distanciamento e pode balancear o sistema mainstream com as novidades e chegar a um meio termo que é muito a característica da regulação brasileira. O que você acha de blockchain? Acho que é muito interessante, mas assim... Estou te perguntando porque eu já vi você falando disso, elogiando. Eu gosto quando dizem que é uma solução à procura de um problema, mas isso é maldade, eu não resisti. Mas, enfim, está entrando no sistema financeiro convencional de muitas maneiras. Agora, o Banco Central brasileiro tem tido um olhar super benigno com relação a isso, que eu não sei se é merecido, tá? Porque muitos dos adeptos de blockchain odeiam o Banco Central, querem acabar com o Banco Central e ficam com essa conversa, não, a moeda não pode depender de um terceiro que é quem faz as liquidações. O Banco Central é o terceiro que toma conta do assunto. Não vai acabar, acho eu, né? Então, precisamos conversar. Esse é um pouco o enredo, e eu acho que o Brasil começou muito bem com a lei de 2013, que lá escondido na regulamentação da lei dos arranjos, o Brasil foi super inovador em regulamentar a moeda eletrônica. A linguagem da lei é moeda eletrônica. E ali, sem usar essa linguagem, a regulação do Banco Central determinou que a moeda eletrônica tem que ter 100% de lastro em moeda fiduciária. Não está escrito assim, dito assim, parece uma... Não, mas porque tudo começou quando era preciso regulamentar cartão pré-pago, olha só. E a história era... O cartão pré-pago é meio feito uma espécie de banco, porque ele é um lugar que carrega dinheiro sem ser uma agência bancária. E, na verdade, o cartão pré-pago era muito parecido nessa capacidade com um telefone celular. O telefone celular tem dinheiro lá dentro, tá? Mas só que não tem porta giratória, gerente, café de má qualidade, é outra coisa, mas funciona, faz tudo igual a banco. E a história era, se o cartão pré-pago ou o celular, o que tem ali é uma carga, é um magnetismo lá, equivalente a tantas unidades de dinheiro guardado em algum lugar. Tá? Se ali você consegue transferir para alguém, e se consegue transferir, você consegue pagar. E comprar as coisas, e transferir para a família, e fazer investimentos. Caramba, isso é um banco, né? Então, o cartão digital, na forma de celular, em rede, é o banco digital, que a gente conhece hoje. Essa construção é de 2013 no Brasil. Essa construção, olhem só, ela
ela requereu que, para as IPs, fosse feito um grande investimento na Câmara de Compensação, que liquidava as transações entre as IPs, e que essa Câmara de Compensação conversasse com a reserva bancária para poder fazer transferência em tempo real de IP para banco, e que os bancos no início não queriam não, porque isso era o TED, que custava dinheiro para os bancos, né? Mas, ok, aí começou, brigou, bum, aí pôde fazer TED, de um para o outro, sem ter esse nome, TED, tempo real. Aí, pouco depois, apareceu um sistema para que qualquer pessoa pudesse fazer uma transferência em tempo real, porque a infraestrutura já estava pronta, que tinha sido construída para esse diálogo entre as IPs e o sistema bancário. E essa coisa se chama o Pix, que virou esse sucesso maravilhoso e que, na verdade, resultou ser a melhor experiência internacional, o melhor experimento internacional em CDBC, em moeda digital, de Banco Central, que não é que o Banco Central vai ser a contraparte, ele é o instituidor do arranjo de pagamento, ele é o, sei lá, o Pix podia ser uma estatal espinofada do Banco Central e funcionar separado, poderia, inclusive ser privatizado, né, valeria uma grana. Mas, não, deixa lá, deixa quieto lá, e foi um sucesso, e acho que virou uma espécie de paradigma internacional de CBDC, que não precisa ter todas essas coisas negativas que as pessoas ficaram com medo aí da CBDC. Agora, veja como tudo isso veio lá de 2013, que veio da aproximação do CAD com o Banco Central, que veio talvez das encrencas entre as duas autarquias lá atrás, que veio da estabilização, tudo, entendeu? Foi um trilho só. Gustavo, passou voando, nosso tempo está acabando, a gente tem mais 2 minutinhos. Eu tenho um monte de perguntas, mas não vou fazer nenhuma não. Eu quero te deixar à vontade para os comentários finais, nesses últimos 2 minutos. Pode falar o que você quiser. Eu já estou falando tudo que... Mas eu sei disso. Bom, no final das contas, você é pessimista ou otimista em relação ao nosso país depois dessa introdução que você nos trouxe? A gente tem que ficar rezando aí para os próximos 11 meses acontecer o que aconteceu lá na época do Fernando Henrique? Bom, eu comecei com uma mensagem otimista, queria terminar com outra, mas eu não ensaiei, não, vou ter que improvisar aqui. Acho que também outra coisa que é bom de se falar, o começo é ruim, mas assim, nunca se falou tão a sério no Brasil de emigração, inclusive na geração dos meus filhos. Muitos colegas deles foram embora do Brasil, mas quem ficou tem um interesse nesse negócio aqui, avançar e virar um país rico, o que não virou do momento em que eu me formei em economia para ali o momento que eu comecei a trabalhar em Brasília. Mas a chance disso acontecer daqui para frente é muito grande. Eu não quero perder, porque esses anos de 1980, quando eu me formei, até 94, foram muito enjoados e deu trabalho para consertar em 94. Agora, e tem esse intervalo até agora, mas tudo bem, daqui para frente, os sonhos que não foram realizados naquele momento estão prontinhos. O problema é que a gente está começando muito alavancado, cada um deve 30 milhões, não é isso? Então, vamos trabalhar direito que a gente paga isso numa boa. Muito obrigado, gente. Obrigada, Gustavo. Obrigada a vocês também aqui com essa plateia lotada. Um prazer. Muito obrigada.